Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Não Foi Sorte. Eu sou Luciana Danfer e hoje meu convidado é um ator, Tadeu Torres. Seja muito bem-vindo ao podcast Não Foi Sorte. Muito obrigado. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Eu queria te perguntar, para começar, como é que a arte te encontrou? Porque às vezes é um acaso, às vezes você não tem como fugir. Mas como é que foi esse primeiro encontro com a arte na sua vida? Primeiro, queria te agradecer pelo convite, Lu, por eu estar aqui hoje. É muito legal a gente poder compartilhar, né, a nossa trajetória, as coisas que a gente passou, porque eu acho que o que torna a gente único dentro da arte são as coisas que te construíram para te formar o artista que você é hoje e Sim. essas são as suas experiências. E, no caso, eu acho que a arte me escolheu desde sempre, porque eu não lembro de um momento onde eu não tivesse envolvido com isso. Eu não lembro de... agora eu quero fazer. Eu sempre fiz no colégio, sempre fiz parte desde pequenininho? Desde pequeno, assim, eu lembro... É que a gente não lembra tanto. Eu não lembro muito da minha infância, assim, mas eu lembro com 5 anos eu fazendo teatro na escola, e aí a professora apresentou uma poesia, e aí tinha que ter um menino para ler a poesia Nossa, que na legal. sala, e aí eu queria ler, e eu lembro que tinha um outro menino que queria ler também, e a gente leu, e aí a professora me escolheu, e eu falei assim, eu gosto de fazer isso, eu já gostava, assim, então eu acho que eu sempre fiz. Eu participei, quando eu estava na época, hoje em dia mudou as nomenclaturas, mas eu estava no CA na época, acho que agora é primeiro ano. Também não sei muito bem. Mas eu lembro que eu era o acho único que menino da minha turma de 5, eram 5 meninas e eu. E aí teve uma apresentação de teatro da escola, assim, eu E fiz. que legal que você estudava numa escola que tinha teatro, né? Sim. Porque isso, hoje em dia é um pouco mais, mas era raro, né? Era Mais grandes escolas que tinham era uma aula escola de bem de teatro. bairro, assim, pequenininha, tanto que eu tinha 6 alunos na minha turma, mas eu sempre fiz, acabei sempre fazendo teatro. Eu acho que se eu for lembrar de alguma coisa assim que me marcou muito, eu tinha 7 anos, se eu não me engano, e aí eu assistia Chiquititas, né? Aquela primeira versão. E aí eu lembro de assistir aquilo e falar assim, eu quero fazer isso, eu quero... Eu quero estar ali. Tinha um menino que fazia o Mosca. Eu falava assim, eu quero ser o Mosca, eu quero fazer o que aquele menino tá fazendo. E a minha mãe, era muito pequena, mas eu lembro que minha mãe saía com meu pai e eu falava assim, não, eu quero ficar em casa porque eu quero assistir isso, eu quero... E eu acho que ali, Fascinado. talvez do que eu me lembre da infância, assim, foi o que sempre me despertou. E aí, com 9 anos, eu comecei a fazer teatro de entrar em curso, assim mesmo. Começou Né? bem cedo, né? Comecei Eu acho. cedo, eu já queria desde antes. Eu pedia sempre pra minha mãe, acho que desde esse ponto que eu falei assim, eu quero fazer aquilo, então eu falei assim, quero fazer teatro, quero fazer teatro. E eu pedia, e eu sempre fazia o futebol, fazia natação, fazia as coisas que todo mundo faz. E aí, eu fui pra psicóloga com 9 anos de idade. Minha mãe colocou numa psicóloga e a psicóloga falou assim, ele tem que fazer alguma coisa que o irmão dele não faça. Uma coisa que seja Tu só dele, fazia porque tudo? a gente fazia tudo junto, né? A diferença de idade é pouca, Tá. então assim, a gente ia pro futebol junto, pra natação junto, pro colégio junto, tudo junto. Ela falou assim, ele tem que fazer alguma coisa que o irmão não faça, uma coisa que seja só Entendi. dele. Não sei o que ela descobriu lá, mas enfim, essa foi a orientação. E aí minha mãe falou, ele quer muito Você já fazer tava teatro. pedindo, né? Ele sempre quis fazer teatro. Ela, não, então coloca ele no teatro. Aí eu comecei a fazer. No Atores de Laura, Laura Alvim? Não, Miguel no Atores de Laura do Falabella. Miguel Falabella, no Norte Shopping. E Estudei um aí... bom tempo lá. Mas já era mais velha, né? Minha Já era mais professora velha. foi a Simone Strobel. Sim, sei. E comecei lá. Então Acho que foi ela assim. tem ainda uma turma de crianças até hoje lá. Nossa, eu Eu acho que adorava, sim. assim. Eu lembro que a minha mãe me levou e tava no final do ano já, devia ser assim, outubro, novembro, e eles já estavam Eles estão na montando. montagem, e aí nenhum aluno pode entrar na montagem, né? E a minha mãe me levou, e ela falou assim, olha, a gente não vai poder aceitar ele aqui porque a gente já tá na montagem da peça, e aí tem todo um processo do ano pra gente adaptar a pessoa, e ele nunca fez teatro, então... Mas já que vocês já vieram hoje, deixa ele aí pra ele ficar esse dia na turma, e aí ano que vem você traz. Aí eu fiquei, isso é a história que minha mãe conta, porque eu não lembro, né? Eu fiquei lá, e aí no final da aula ela falou assim pra ele, não, pode deixar ele aqui. Ele leva super jeito, ele é ótimo, ele se enturmou com todo mundo. Nossa! E aí pode deixar, porque ele vai fazer... E aí eu fiz, assim, tava montando... Entrou na peça. Entrei na peça, era o Dragão Verde, da Maria Clara Que Machado. legal.
Sua E aí primeira peça, foi minha primeira... ensaiou ali 2 meses. Já entrei direto, assim. Mas eu acho que tem algumas coisas na nossa vida que algumas pessoas... Eu gosto de chamar de predestinação, ou assim, sei lá, algo que nasce junto com você, né? Sim, isso eu acredito também. É como se fosse algo que já está em você. E aí, se você investir um pouco, se você colocar toda a sua energia nisso, vai florescer. Que é o que às vezes as pessoas chamam de talento, né? É. Você nasceu... É porque é muito... acho quase arrogante você falar assim, eu tenho talento, mas... Não acho não. Porque, assim, conforme as pessoas vão vendo seu trabalho, não é todo mundo que faz o que você consegue fazer. Então, existe sim o talento. Acho que o talento não trabalha sozinho. Você Sim. precisa moldar aquilo, né? Mas existe o talento, sim. A gente não pode falar que não, porque se fosse assim, eu poderia ser advogada, poderia ser médica. Verdade, não, existe uma predisposição para isso. Você investiu tempo, estudo, esforço, né? E aí eu acho que foi isso, assim. Eu acho que eu já tinha essa predisposição, esse talento, que nasceu comigo, é uma coisa minha. Já tentei sair da arte. Isso é bom. Quero entrar nesse momento. A gente vai entrar nesse assunto. Eu já tentei, mas é uma coisa que não dá, né? Quando então nasceu houve a com crise. você. Chega ali nos 24, né? Nos 25, você fala assim, não deu certo até agora. Você demorou? Até que demorou para chegar na crise? É que eu tava tentando desde os 9, né? Assim, direto. Não, mas peraí, vamos lá. Que 9 anos ainda é brincadeira, você tá muito feliz. Então vamos botar ali uns 18, né? Não sei quando que começou a cobrança de fato, porque tem a nossa cobrança para aquilo dar certo e a cobrança da família, né? Que eu não sei se você teve, mas a sua família te apoiou? Isso é importante, porque... sempre me apoiaram desde o início. Desde o início. E assim, a mãe que me levava, e aí quando minha mãe não podia me levar, meu pai me levava. Então eles me levaram... É que no início aconteceu meio que rápido pra mim, assim. Eu comecei com 9 para 10. Uhum. E aí, logo que eu tava... A Simone já falou pra minha mãe assim, eu acho que você tem que procurar uma agência pra ele. Eu acho que ele... tem um futuro nisso aí. Tem outros caminhos para explorar, né? E ele precisa explorar isso, já que é uma coisa que ele gosta de fazer e ele faz bem. Uhum. E aí minha mãe foi procurar uma agência, na época jornal, né? Aqueles anúncios de jornal. E aí tinha lá, Tops em Ação, que era da Ieda Ribeiro. Caramba, jornal. No jornal. E aí ela circulou no jornal e falou assim, estamos procurando, tipo, caça-talentos, né? E aí ela falou assim, vamos lá, vou te levar. E aí, com acho que 10 anos, eu fiz esse teste lá. Eu não tinha nenhum texto, assim. Eu lembro que minha mãe preparou pra mim uma música do Chico Buarque, que era... Uau! A Porta. Começou no nível alto, que né? As músicas não são fáceis dele. Mas eu não fui cantar. Eu fui levar ela como forma de texto, que era... a música da porta, que é sou feita de madeira, madeira de matéria... E aí ele vai falando sobre as portas. Bonita. E cada um que vai passando pela porta, a porta abre de uma maneira diferente. E é muito linda essa música. E aí minha mãe falou assim, não, você prepara isso. Minha mãe é fã do Chico Buarque. Duas coisas que minha mãe é muito fã, é Chaplin e Chico Buarque. Então eu tive uma boa referência dentro de casa, assim, quanto à arte. E aí ela me preparou e eu levei. E aí minha mãe sempre foi muito realista, minha mãe e meu pai, assim. E ela falou pra mim, você tá indo pra uma coisa que você nunca fez. Então, vai ter lá centenas de crianças. E eu lembro que, assim, iam ser os 50 primeiros aprovados, alguma coisa assim. Não lembro. Quantos? 50 primeiros iam ser, pra tipo... bastante pra gente. poder, Tá. Assim, eu lembro que eram fases. umas 300 a 500 crianças, assim, que foram fazer o teste pra tirar foto, fazer o vídeo. E aí, acho que 50 iam ser aprovados, ou 20 iam ser aprovados. E eu lembro que os 3 primeiros ganhavam, tipo, 1 ano de curso grátis, foto de graça, não sei o que de graça, tudo na agência de graça. Pra agência, eram as apostas da agência, assim. E a minha mãe falou, se você não passar, não tem problema, a gente vai continuar tentando, vai levar em outros lugares, tudo bem. Eu lembro de... Tudo isso eu sei que minha mãe me contou, né? Não lembro direito, assim. Eu lembro de ir lá... Ela te apoiava com o pé no chão, né? Minha mãe sempre foi... meus pais sempre foram, assim, bem pé no chão. Nunca foi uma mãe deslumbrada, assim, daquelas crianças... jovem artista, né? Que tem que dar certo, com certeza. Meu filho vai ser a estrela da televisão. Pelo contrário, ela fala assim, se quer fazer porque você gosta, vamos lá, vou te levar pra você fazer o que você gosta, mas saiba
que é Tem dessa essa forma assim. possibilidade, né? No paralelo, você vai fazer sua faculdade, vai trabalhar, e aí você vai fazer Vai isso trabalhar como... é ótimo, né? Porque Porque até o momento teatro não é trabalho, né? é E aí eu verdade, isso é lembro que uma questão. eu fiz, e aí minha mãe conta que, assim, 2 semanas depois ligaram pra ela tava no trabalho, minha mãe trabalhava no INCA, né, no Hospital do Câncer, e aí ligaram pra ela no trabalho, oi, tudo bem? A mãe do Tadeu falou, a gente queria parabenizar, porque ele passou em segundo lugar, então ele ganhou não sei o que, não sei o que, não Uau! sei o que de graça. Ela falou, não é, acho que vocês estão enganados, tipo, O não, meu não filho? deve ser meu filho. Aí ele falou, não, é ele sim, então já pode trazer ele aqui na agência. Aí eu fui lá, né, e sou muito grato pela Ieda por ter Gente, me dado essa oportunidade, porque aí foi isso, eu fiz 1 ano de curso de vídeo, né, para televisão, TV e audiovisual de graça, assim, fotos todas, tudo isso que na época era muito dinheiro para você pagar, sim. porque Ainda as é, pessoas né? Mas tem mais investiam. opções, né? As Aí você pessoas começou a gravar investiam. publicidade também? E aí, o forte lá não era muito publicidade, era mais audiovisual mesmo. E aí eu entrei na agência, comecei a fazer esse curso, e aí a Ieda já falou assim, vou te mandar para um teste que tá tendo, que era Dar um Só Coração, que era uma minissérie. E aí eu fui pro meu primeiro teste, recebi meu primeiro texto, fui gravar e tal, não sei o quê. Na Globo já, o teste já era direto na Globo, e eu passei. Tipo assim, fiz várias Gente, fases, assim, foram 3 fases. Teve uma fase que me caracterizaram inteiro. E eu fui para uma cidade cenográfica, fiz a cena na cidade cenográfica. que E eu fiz o legal. Murilo Rosa na primeira fase da Quando era minissérie. pequenininho. Mas era uma fase grande, assim. Então eu gravei ali com Maria Fernanda Cândido, com Nossa, uma de galera cara. de cara, assim. Primeiro teste, passou Prim- já. Então as coisas assim, por que eu falei que a minha crise veio Ah, sim. cedo? Porque Agora eu entendi. Você começou a trabalhar comecei cedo, a né? trabalhar com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu tava com um contrato na Globo de 9 meses, 6 meses, aí Pra você era estendi mais. diversão, mas Pra mim era uma era, diversão. mas era Tinha coisa trabalho, de de faltar o fato. colégio. Então, tipo, às vezes Aham. eu gravava sexta. Eu lembro que eu só tinha aula de matemática na sexta. Então, pela primeira vez na vida, eu tava indo pra prova final. Porque minha mãe sempre foi assim, tipo, tem que estudar muito em casa. E aí, por causa das gravações, aquilo ficou... Eu já tinha 12 aí. Ficou meio complicado na escola. Então, eu acho que daí, por eu já ter começado a trabalhar muito cedo, né? Eu já comecei a ter responsabilidades muito cedo. Sim. Eu le- Acordos, né? Você É, vai gravar, mas você precisa estudar, mas você precisa isso e aquilo, Não, e e aí até pra, tudo pra comprar as coisas que eu equilibrado. queria, assim. Tipo, eu lembro de pedir pra minha mãe, falar, quero um videogame de Natal. Ela falou, você não ganha seu dinheiro? Você compra com seu dinheiro. Nossa, já incentivando ali E uma. eu lembro que eu... Isso é muito legal, porque é seu dinheiro, mas você sendo criança, né, poderia se perder facilmente. E essa inteligência financeira que a gente não tem desde pequeno Sim, é um problema, porque, bom, não sei como é que foi a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas qualquer dinheiro é dinheiro. sim. Então, que fosse R$ 5, R$ 10, o que você vai fazer? Você vai gastar tudo, né? Então, É. legal que a sua mãe Não, te desde deu essa noção para cedo, meus você. pais sempre me mantiveram ali nesse lugar de, tipo, tem que ter essa consciência, tipo, é uma carreira instável, é algo que Sim. você pode ganhar muito dinheiro, assim, uma criança ganhando o que eu ganhava na época por mês, era muito Criança já não dinheiro. ganha nada, né? E É, você era uma criança ganhando dinheiro, era então. muito dinheiro. Então, assim, e meus pais também em nenhum momento, né, esse dinheiro era meu, assim, eu fazia o que eu quiser, não podia nem, eu acho que tinha uma coisa que o dinheiro ia para uma conta que eu só ia poder mexer em parte dele depois dos 18 anos, alguma coisa assim, tipo, era tudo muito certinho, mas eu sempre tive muito isso. E aí eu acho que por isso ter acontecido muito cedo, a crise da arte, tipo assim, gente, não deu. Mas você foi emendando um trabalho no outro? Como é Aí que foi? depois dali, eu lembro que eu fiz muito teatro, aí comecei a fazer teatro até profissionalmente, logo depois dali eu já peguei uma peça profissional, assim, fiz um teste, passei, fui fazer, e Aí ficou em consequentemente, cartaz. fiquei em cartaz no... Que teatro que era aquele, gente? Ali na Barra da Tijuca, no Barra Square, se eu não me Sim, engano. sei. Acho que ainda existe. Não lembro o nome do teatro agora, mas ali Mas no lá Barra... é um teatro que tem muito infantil. Muito infantil. E eram são dois, né? É um teatro do lado do outro, na Ah, mesma sim, é entrada, assim. verdade. Fica um de É cada verdade. lado.
E aí fiz Aí meu você ficou em primeiro cartaz. infantil ali e já era um musical. Sem eu saber que era musical, já era um musical. Por isso que você me perguntou assim, como você se apresenta? Eu falei, eu sou ator. Ah, mas você canta, você dança. Eu falei, mas eu acho que foi alguma coisa que aconteceu na Foi minha te vida, assim. abraçando, né? Depois eu fui estudar canto, eu fui estudar dança, mas nessa primeira peça que eu passei, a menina chegou pra mim e falou assim, o que você gosta de cantar? Aí na época eu lembro que eu falei, Charlie Brown Jr., eu adorava. Charlie Brown Jr. E ela falou assim, então canta uma música aí. Eu cantei. Ela falou assim, nossa, você é super afinado, a gente vai gravar no estúdio as músicas da peça. E aí é pra você ir, tal dia, não sei o que. E eu fui e eu gravei num estúdio, assim, com 12, 13 anos de idade, sem nem saber o que eu tava fazendo. E aí eu fui pro palco e dançava e cantava. Né? Antigamente era difícil você ter microfone, não Sim. tinha, a gente Projetar a voz, projetava a né? voz e as músicas, você se dublava o que você tinha cantado, né? Então, era meio que assim. E aí eu fui fazendo muito teatro. Teatro nunca parei, né? Depois do Atores de Laura eu fui pro Terg, da Rosane Goffman. Aí depois de lá eu fui pro Tablado. Então eu sempre fui fazendo Foi teatro, emendando uma peça na emendando uma coisa outra. na outra e os cursos também. Mas na TV não, né? Então, aí com o tempo fui fazendo mais participação. Fui uma participação aqui, outra ali, ia fazendo. Aí batia muito na trave dos testes. Na época, nossa época era malhação, né? Então com 15, 16 Nossa, uns anos 20 fiz. anos só de malhação aí, né? E eu fiz, olha, vou te falar, eu acho que eu fiz uns 10 testes de malhação assim. Caramba! E acho que cheguei numas 4 finais, assim, de tipo, é você e fulano e Beltrano. E não rolou? E não rolava. E você não sei o que, e não Caramba. rolava. E aí eu acho A que isso frustração. foi me pegando ao longo dos anos. Eu fui falando assim, quer saber? Eu acho que eu não sou bom pra televisão. Eu não... Eu fiquei de mal com audiovisual. E aí eu falei assim, vou fazer só teatro. Um teatro, eu sei que eu sou bom, eu quero fazer. Isso é Eu uma tô lá. pegadinha da vida, né? Porque aquele teste não define se você é bom ou não. Sim, Mas como isso é traiçoeiro, né? Porque sim. você precisa de uma aprovação naquele momento para você pegar um papel que te abre uma porta e aí se a porta não se abre, você Se questiona, caramba, eu né? não sou realmente, já tentei 10 vezes, como se 10 fosse também um número padrão, né? Não, 10 é bastante, mas tem gente que tenta 5, 20, enfim. Sim. Mas isso é muito aquele lugar ali, né? De o que define se você é bom ou não. É. E aí você tinha quantos anos quando Durante ficou de esses mal? testes. Não, durante esses testes todos, eu acho que eu fiz dos 15 aos 19, assim, direto, assim, sabe? E aí, acho que a minha ficha meio que caiu com isso, 19 para 20. Eu falei assim, eu vou continuar no teatro, é isso. Porque eu fiz muita coisa depois, durante, assim, festa de aniversário, animação, aqueles Ah, personagens você em fazia eventos festa. também, né? Fiz um monte, porque. Ah, Você vai se queria ter o meu jogando. dinheiro, né? Queria fazer as minhas coisas. E aí ia fazendo. E eu lembro que dos 16 aos 21, assim, fiz muito evento. Muito, assim, de tudo. O que Sei, era mas... bom também, né? Porque se a gente ficar só parado, esperando que o telefone toque, que você passe no teste, É, e isso, aí? Você fica louco. isso nunca aconteceu. Até porque, assim, eu queria pagar os meus cursos, eu queria, né, fazer os meus cursos, eu queria continuar me aprimorando. E eu sabia que eu tinha que pagar, né, aquilo ali. Sim. Então, eu corri atrás do meu para poder fazer aquilo acontecer. Como é que foi essa crise? Aí, quando eu lembro que essa do. Ah, quem te mandava para os testes? Você ainda estava na. Eu fiquei com a Ieda esse tempo Ficou a todo, vida toda, assim, a né? vida toda. Inclusive, foi no ano passado que eu. Hoje em dia eu tô com Montenegro. É, Desmamou daí. é. E aí, ele foi me assistir no Mamma Mia. E aí, Musical gigante, né? que eu tava em cartaz. Ele agenciava um pessoal que tava lá. E aí, a gente sentou pra tomar um café, conversar e tal. E aí, a gente se alinhou e eu falei, vamos tentar, vamos começar uma coisa nova. Mas fiquei todos esses anos com a Ieda, assim, desde o início da minha carreira até agora. E a minha crise foi meio que essa, assim, de, tipo, desacreditar do audiovisual e aí focar só no teatro. E aí, quando eu chego nessa crise um pouco mais tardia, que também é cedo, que é com 24 anos, eu passei pela crise, inclusive, do mercado do teatro musical, assim, porque eu já estava dentro do teatro musical. E Que tem uma aí, e panelinha, né? aí A você gente começa a sabe. ver que a panela é uma coisa, é uma bolha,
Quando você fura ela é uma maravilha, porque aí você tá lá dentro e aí você fala assim, não, tem que chamar as mesmas pessoas sempre pra você estar sempre empregado. Mas quando você tá de fora, é muito difícil. E aí você vai batendo na trave, vai batendo na trave. E aí você vai vendo que não é só sobre você estar preparado, você ter, né, os skills que você precisa ter, ou você dançar bem, ou você cantar bem. Que Tem tem alguém muita que coisa indica, que tem envolvendo alguém que ali. coloca lá dentro, que tem alguém que conseguiu um patrocínio, que tem... E aí aquilo acho que foi me frustrando num lugar de eu... Você fez vários musicais grandes também, Eu, né? Você eu foi fiz. fazendo um atrás do Eu outro. fiz, mas eu fiz depois dessa minha volta, assim. Eu fiz... Em 2012 eu fiz meu primeiro grande musical, assim, que foi Dizzy Croquettes. Que foram a comemoração dos 40 anos do grupo Dizzy Croquettes. A gente fez em 2012, foi um musical que ficou 2, 3 anos em cartaz, então, assim, foi muito legal. E aí logo depois eu fiz o Grande Circo Místico, e aí eu fiz o Chacrinha, isso tudo antes de eu... E aí quando deu uma entre-safra, assim, que a gente costuma chamar, né, que é o Aham. desemprego forçado, eu fiquei muito tempo nessa e eu falei assim, cara, não sei se é nisso que eu vou construir minha vida, sabe? Não sei se eu vou conseguir realizar meus sonhos fazendo isso, porque é muito instável, e aí eu acho que eu também estava há Não é muito só a tempo voz, não é só nisso. o corpo, tem muitas E, coisas por trás. e aí eu comecei a me questionar, e falei assim, não, não vou fazer por agora. E aí eu até passava em uma coisa ou outra, mas eu falei assim, não vou fazer. Não vou fazer. Recebi uns convites e falei assim, não vou fazer, vou empreender. Falei, fui empreender. Você recusou, chegou a recusar convite assim de Cheguei, teatro? cheguei de musical, inclusive, É na mesmo? época. Que E... coragem. Então, mas porque eu tava, tipo assim, não dá mais Cansada. certo pra mim. Não é isso, não tô sendo valorizado, não ganho o que eu acho que eu mereço, vou... É. E aí Esse eu... questionamento é importante também, porque você sabe seu valor, né? E É, aí, se você chegou no momento que você sabe seu valor, acho que também define qual convite vai ser o convite que vai te fazer voltar. sim. Então você pelo menos tinha essa noção. E eu acho que eu tava muito no... Era um momento que, assim, eu acho que o Brasil todo naquela época, assim, tava passando por uma coisa de empreender, de construir a própria riqueza, de, sabe, aquele mindset empreendedor. E aí eu fui nessa, e pra mim foi ótimo, assim, Você não tem, tem que depender de ninguém. os lados bons e os lados ruins do empreendedorismo é que eu acho que o desenvolvimento pessoal é maravilhoso, assim, eu fui em palestras de milhões de pessoas inclusive pessoas que vêm lá de fora para poder li um monte de livro, aprendi sobre várias coisas que eram fora da minha bolha da arte. O mundo empreendedor é bem diferente, mas ao Sim. mesmo tempo você vê que tem várias correlações. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, cara, tô infeliz com alguma coisa, tem alguma coisa que não tá me preenchendo, tem alguma coisa que tá faltando. E aí eu comecei a me questionar se talvez não fosse a arte, se não era a falta do palco. E eu falei assim, vou, Acho que eu vou. vou voltar aí a fazer um teste ou outro, vou ver como é que vai ser. E aí eu lembro que eu voltei a fazer, quando eu voltei a fazer teste, já foi em 2019 isso, agora, né? Eu fiquei Foi na véspera da na véspera da pandemia. pandemia. E aí foi isso que aconteceu. Eu fiquei uns 3, quase 4 anos afastado da arte, 3 anos, eu acho assim. E que foi mais Quando ou menos voltou, ficou mais dois. foi 2015, 2016 até 2019. Aí em 2019 eu falei assim, vou voltar a fazer teste. Aí eu fiz o teste, foi onde eu me aproximei mais do Gabi, eu fiz o teste do Peter Pan, do musical. E aí eu passei, e aí fiz com ele. E aí depois do Peter Pan eu fiz o teste pro West Side Story. E aí Passou passei, a gente também. começou a ensaiar o West Side Story, estourou a pandemia. Também fiz com o Gabi, né? A gente emendou 2 juntos. E aí estourou a pandemia e eu tava no meu assim, Agora agora que eu vou vai. voltar, agora que eu voltei, agora eu vou, agora o pessoal vai ver por que eu quero fazer isso de novo. E aí a pandemia deixou todos nós Pelo menos foi artistas todo mundo, né? Porque só... deixou todos nós artistas de mãos atadas, mas eu É. acho que também forçou a gente a se reinventar em vários lugares, né? Sim, Eu muita acho que gente isso foi. cresceu profissionalmente porque a internet estava aí, né? Dando Sim, possibilidades. sim. E eu acho que é isso, sim. Eu acho que
foi um excelente momento para todos os artistas se reinventarem, se redescobrirem. Sempre há uma oportunidade no caos, né? Sempre há. Você precisa só enxergar a sua, mas às vezes a gente fica meio cego, né? É difícil. Como é que foi para você a pausa forçada da pandemia? Depois vocês voltaram, né? Com O West Side voltou depois de 2 anos, assim. Não teve a gente jeito, estreou, não tinha a gente teatro. estreou no ano passado, no ano retrasado, 2020. 2021. Já estamos em 2024, 2022 a gente 2022? reestreou. A gente tinha parado em 2020, a gente reestreou em junho. A gente parou em março de 2020 com a peça pronta para estrear, assim. A gente fazendo passadão, mostrando pros produtores. E aí era isso eu lembro. Era 16 de março, 15 de março. Foi. E aí Fecha tudo. eles falaram assim, olha, amanhã é o nosso último ensaio, a gente vai esperar, daqui a 15 dias a gente volta, Claro. vai ter uns ensaios de coreografia para vocês relembrarem as coisas e a gente estreia daqui a 2 meses. Não foram 2 meses, foram 2 anos, né? E a gente reestreou em junho de 2022. Então, eu acho que o que me pegou na pandemia foi ter sido bem nesse momento que eu tava voltando e me preenchendo de novo com a arte, sabe? Falando assim, nossa, é isso. Me encontrei, agora eu acho que eu tenho a maturidade que eu preciso para enfrentar todos os nãos que eu vou receber. Quando você empreende, você vai criando uma casca grossa, assim, de tipo, né? De saber que existe um investimento, existe um não retorno. Existe um tempo, né? tempo para as coisas amadurecerem. Pra acontecer, não é você, hoje eu vou fazer um podcast, então eu tive 5.000 visualizações em uma hora. Não, às vezes você vai fazer 100 podcasts e vai bater ali 200, 300, 400. E aí com a internet esse número pra gente fica muito pouco, né? Mas eu lembro que eu ia pro teatro, fazia a peça infantil, tinha 100 pessoas na plateia, você falava assim, nossa, gente. O teatro tá lotado. E é isso que a gente tem que pensar. 100 pessoas assistiram o seu E pouquíssimos teatros conteúdo. São teatros de 800 mil pessoas. Sim. A grande maioria, no máximo 300 pessoas, 400 pessoas. Se E a for gente pra caramba teatro, ali, são focando a atenção em você. Exatamente. Né? Mas realmente, é isso que você falou. A internet trouxe uma noção assim, de números muito, muito absurda, desproporcional com o que é a realidade ali, né? E é verdade, as coisas levam tempo. E não é você que determina o tempo. Exatamente. E não significa também que você não está preparado. Nem porque... um pouco. Foi uma coisa que me trouxe todo esse lado do desenvolvimento empreendedor e que eu me desenvolvi pessoalmente, né? Que as pessoas às vezes falam, livro de motivação. Não, é livro de autoconhecimento, né? E você começa a construir dentro de você uma autoconfiança que você sabe, né? Eu sei até onde está sob o meu controle, até onde eu posso controlar e até onde não. Né? Eu posso ir lá e dar o meu melhor. Se eu não passei naquele teste, ou é porque eu não cabia dentro daquele personagem, ou daquele conjunto de atores, ou dentro daquela peça específica, ou não era o que aquele diretor estava pensando exatamente para aquilo que eu fiz. Então sai do nosso controle, né? O máximo que eu posso fazer é ir lá e apresentar o meu melhor. E a gente sabe também quando a gente não apresenta. Sim. Você vai numa audição, putz, não dancei tão bem dessa vez. Nossa, fui cantar. Isso é bom também. Tava nervoso e aí me desconcentrei. Porque às vezes também tem outro lado, de você querer se convencer, não, era eu, tinha que ser eu, não tem ninguém melhor do que eu para aquele papel. Tem um pouco de... de autoconsciência, assim, do que está acontecendo, né? Sim. E aí, às vezes era mesmo, mas tem isso que você falou por trás, né? Tem alguma coisa ali que é você, mas não pode ser você, porque tem alguma coisa ali tem mais forte. Tem outros... Tem um QI, né? Exato, tem. Hoje em acontece, dia a gente sabe que acontece, não gente, vamos... Hoje em dia, com a internet, a gente sabe que dentro da nossa carreira, né? Às vezes você vai deixar de ter um papel para uma pessoa que tem mais exposição na mídia, na internet. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu. Porque eu tenho um amigo que ele me falou, cara, eu perdi o papel porque tinha um fulano que tinha muitos, infinitamente mais seguidores do que eu. E eu achei que isso não acontecia, mas aconteceu na minha cara. E realmente acontece. Acontece até às vezes você ir fazer... Um teste para alguma coisa que você já sabe que tem alguém que tá naquele papel. Que enfim... E faz que o tá teste na mídia. mesmo assim? Faz. Eu sei, hoje em dia, o que eu penso? Eu tô indo ali para mostrar o meu trabalho. Eu sou um produto.
né? Todos nós dentro da arte somos um produto. Eu tô aqui para te oferecer o meu produto. É isso aqui que eu tenho. Se você vai me aproveitar pro que eu quero tal personagem. Eu não sei, mas pode ser que com esse meu produto você olhe e fale assim, não encaixa ali porque eu já tenho uma pessoa, mas eu posso realocar ele aqui porque eu gostei muito disso, dele ou daquilo. Então, eu falo isso muito para todo mundo, assim. Que o seu teste não é em vão, mesmo que já tenha alguém ali para o seu papel, você pode ser redirecionado, né? Você tem que fazer. Meu pai sempre falou isso para mim desde criança, assim, uma frase que eu levo para mim que é: quem não é visto não é lembrado. E dentro da arte eu acho isso muito, muito certo, assim. Você tem que ir lá, tem que mostrar por que você está indo. Pra gente do teatro musical, é uma coisa. Os testes acontecem muito no Rio, eixo São Paulo, e eu sei que eu sou privilegiado de estar dentro desse eixo porque eu estou no Rio de Janeiro. Tem muitas pessoas que têm que sair de vários lugares do Brasil para poder fazer, mas assim, ano passado eu perdi as contas de quantas vezes eu fui para São Paulo para audicionar, e eu estava em cartaz o ano inteiro. Eu comecei a trabalhar dia 2 de janeiro, começaram os ensaios do Mamma Mia, e eu terminei dia 10 de dezembro, que foi quando terminou a temporada do Beetlejuice. Fiz o Mamma Mia. Realmente depois eu privilegiado. emendei direto no Bob Esponja, ensaiando o Mamma Mia, ensaiando o Bob Esponja, fazendo o Mamma Mia. E aí emendei o Beetlejuice, ensaiando o Beetlejuice, fazendo o Bob Esponja em São Paulo, Rio São Paulo. Então eu ia lá, fazia a peça de quinta a domingo, vinha pra cá, ensaiava de segunda a quarta. E ainda assim, nesse meio tempo, eu ia, cara, uma segunda, surgiu um teste, eu mandava já no e-mail, falava, eu só posso segunda, terça e quarta no máximo, porque na quinta eu tenho que estar aqui fazendo peça. Querendo muito fazer. E a pessoa, não, vamos lá, vamos fazer. Eu perdi as contas, assim, de quantas vezes eu fui para São Paulo. Como é bom perder as contas, né? E aí, muitos testes. E aí é isso, assim, o pessoal fala assim, não, sim, sou privilegiado de ter trabalhado o ano inteiro, mas em nenhum momento, mesmo quando eu estava trabalhando, eu deixei de fazer as audições. Claro. Então, eu acredito... O pessoal fala, você deu sorte. Eu acredito que a sorte é quando a oportunidade encontra a competência. Então, assim, se você está preparado para aquele trabalho e se você agarrou aquela oportunidade, se você foi atrás, porque eu podia estar preparado para esses testes, mas se eu não fosse fazer eles, talvez eu não passasse. Alguém ia pegar. Então, eu tinha que estar lá, eu tinha que ir, eu tinha que fazer. Se eu vou conseguir fazer o trabalho depois ou não, aí é um problema que é pro Tadeu do futuro, né? Sim. Deixa essa resposta chegar. Um dia de cada vez. Você passou, beleza, como é que eu vou conseguir conciliar um com o outro? Mas eu faço, não vou fazer porque eu não sei se eu vou conseguir conciliar. Aí... Tá antecipando um problema que de repente não vai ser um problema, né? E a gente desanima muito. Eu tava bem desanimado, assim, no final do ano passado, agora mesmo tendo trabalhado o ano inteiro, assim. Vinham alguns testes que eu falei assim, cara, não sei se é isso que eu quero fazer agora, não sei se é isso que eu quero... Porque às vezes também quando a gente trabalha muito na mesma coisa, a gente vai, né, desgastando aquilo ali, né? Vai perdendo o glamour e você vai vendo que aquilo ali é trabalho, é uma coisa que é diária, é constante. Eu acho que o audiovisual tem um pouco mais de... Você não pode ficar rouco, você não pode fazer muitas coisas, né? Que vão te deixar muito cansado e aí você... Bom, isso aí, relatos de pessoas do musical, né? Eu nunca, sim, no musical mais do que no audiovisual, que você diz, eu tô falando do teatro musical, porque você canta toda semana. Canta, dança e se o seu corpo não tiver em forma, né? No sentido de saudável, como é que você faz? Então, às vezes você quer sair um pouco mais no final de semana, quer se dar um tempo para você, e aí você fica rouco, e aí como é que faz? A gente trabalha sendo o entretenimento do outro, né? Então, a gente trabalha já nos dias que seriam que a gente teria de descanso. Então, de quinta a domingo. Você já não tem a folga. De quarta a domingo. O West Side a gente fez de terça a domingo. A gente só tinha segunda de folga. Era uma peça de quase 3 horas de duração, onde eu entrava na primeira cena, saía na última, muita dança, muito esforço físico, muito... Então é isso, você tem que saber ter a sua disciplina, né? Eu acho que isso o ator do teatro musical, ele é um atleta do teatro musical, ele é um atleta de alta performance. A gente tem que estar com o nosso corpo em dia, a gente tem que fazer exercício físico, musculação, fortalecimento. Cuidar mesmo, né? Cuidar, a gente tem que fazer aula de canto sempre. Quando está em cartaz, quando não está em cartaz.
a gente tem que fazer aula de dança. Então, são muitas vertentes que a gente tem que conseguir englobar. Eu tive essa experiência em 2022. Eu gravei uma série para o Disney Plus e fiz o West Side. A gente ensaiou a série do Disney Plus e aí eu fiz a temporada do West Side e a gente começou as gravações. E aí era claro, eu tinha acabado de sair de um espetáculo que eu ficava de terça a domingo em cartaz. Uma peça super densa, super difícil. A maioria dos diretores de teatro musical dizem que você tem que ter as 3 vertentes muito bem exploradas para poder fazer esse musical, que é o West Side Story, porque ele realmente foi uma disputa de egos ali do diretor, do coreógrafo, do compositor. Caramba. Porque era quem ia fazer a coisa mais difícil para os outros fazerem. Então, Gente. E aí eu saí desse espetáculo que era muito difícil, né? Esgotado, e comecei a gravação da série. Foi no dia seguinte, assim, acabou a temporada, no dia seguinte eu já tinha a gravação da série. E aí o audiovisual, assim, pro que eu tava fazendo, que era uma série, o meu papel também não era muito grande. Eu acho que quando você tá num protagonista de uma novela das 9, aí você, cara, trabalha mesmo, assim, né? De segunda a sábado, grava 20, 30, 40 itens, cenas por dia. Mas o audiovisual que eu tava, que é uma coisa que é série, que era mais tranquilo, que era menor, né? O cinema também, às vezes, tem um tempo um pouco mais espaçado. Era muito tranquilo. Era bem de boa, aí assim, você deu uma relaxada. Em comparação com o teatro musical, assim. Eu conseguia sair um dia ou outro, não dava pra abusar, mas assim, conseguia sair. Chegava no set, acordava muito cedo. Às vezes você pega... Acho que o mais difícil pra mim era gravar noturna, que você sai de casa às 5 da tarde e volta às 5 da manhã, né? Você troca o seu dia pela noite. Você fez as pazes com o audiovisual, então, né? Foi a minha pazes com o audiovisual, foi aí. Foi aí, mas ele veio pelo teatro musical. Olha que doido, porque... Mas é uma porta que vai abrindo outra. É uma série musical, é uma série musical do Disney Plus, e aí quem coreografou foi o Alonso Barros, em assistência com a Cissa Simões, que são 2 coreógrafos que eu já trabalhei bastante, e eles falaram assim, a gente quer te indicar, assim como a gente vai indicar um monte de pessoas, a gente precisa que você mande esse material, a gente vai mandar esse material para a Disney. E eles enviaram, e aí a Disney aprovou os perfis que eles queriam. E aí a gente começou os ensaios, e aí do teatro... É uma série de teatro musical. E legal. aí eu tive a oportunidade de gravar. Mas eu acho que ali eu fiz as pazes com o audiovisual, porque a gente entrou... Nós éramos, se eu não me engano, 8 meninos e 8 meninas, 16 pessoas. E a gente entrou para fazer... a turma dessa faculdade, assim, da série. E aí os diretores da série, a Ju Volanten, a Flavinha, iam muito nos ensaios, assim, e eles adoraram a turma que a gente tinha criado, era um pessoal muito, muito legal. E eles falaram assim, a gente quer pegar alguns de vocês para serem pequenos personagens dentro da série, que a gente tem esses personagens escritos, mas a gente não sabe ainda quem é. E aí me convidaram para fazer o teste para um dos personagens, que é o Marcelo. E aí eu ainda tinha essa coisa assim, cara, audiovisual. Não sei, de novo isso. Será? Porque eu acho que em algum lugar eu duvidava muito de mim. Eu acho que eu comecei muito cedo. Aquela sementinha dos nãos, né? Que ficou ali no... E eu acho que eu comecei muito cedo. Também ficou. E eu acho que não, né? Comecei muito cedo. Eu acho que se a gente for pegar pra ver... Hoje, eu adoro, às vezes, assistir... Não é Vale a Pena Ver de Novo? Como é as novelas... Vale a Pena Ver de Novo. Pena Ver hoje de Novo, em dia né? tem o Viva, canal né? Viva, canal Viva. E aí você vê aquela novela, tipo, Laços de Família, que era um sucesso na época. E aí você vê a atuação das pessoas, é uma outra linguagem, né? Sim, de atuação. É tudo bem menor, mais contido, né? Hoje, né? Naquela época eu sentia que era uma coisa mais teatral, não sei, eu acho que aquilo me pegava mais... Um pouco do que falam que é meio canastrão, né? Que você cresce muito na televisão, mas a televisão é mais discreta. E aí eu acho que eu me achava preso nesse lugar. E aí eu lembro quando eu fui fazer esse teste da série, que eu tive que fazer um teste à parte, assim, eu já estava no trabalho, mas ia fazer teste para saber se eu ia ficar com esse personagem ou não. Eu falei assim, cara, eu acho que hoje o audiovisual, né? Eu nunca parei de estudar, eu continuei sempre acompanhando. Ele é muito sobre você é aquele personagem. Antigamente, as pessoas se transformavam muito em coisas muito diferentes. Hoje em dia, eu acho que o audiovisual, ele... É uma impressão minha, tá? Pode ser que eu esteja errado.
mas ele é muito sobre... Você tem a energia daquilo. Pegar características do Características do Tadeu que esse. se fundem com esse personagem. Então eu falei assim, cara, eu tenho que ser eu. Como o Tadeu fala isso? Parar de pensar ser que outra aquele... pessoa. Eu acho que se eu me mostrar, eu mostrar... Porque se eles me viram em algum lugar, eles falaram, você tem o que a gente quer, a gente só vai te testar para saber se é isso. Então é porque eles gostaram de mim. Então como que eu faria essa cena? Como que eu estaria nessa situação? E aí me coloquei dentro dessa situação para fazer. E aí eu acabei pegando a personagem e eu falei assim, nossa, agora é a hora de eu fazer as pazes com o audiovisual. E foi uma delícia, assim, a gravação da série foi uma delícia. Eu acho que muito pela equipe criativa, é um pessoal muito de boa. Você ficou à assim. vontade, né? Eu fiquei muito à vontade. E a gente fez eu fiz muita amizade, assim. Tinham 2 meninos que eram os protagonistas que chegaram, assim, nós éramos um grupo e os protagonistas chegaram para ensaiar com a gente e eu me dei bem de cara com eles, que foi o Eike, Duarte e o João. E aí eu me dei muito bem com eles de cara, assim, e acabou que o personagem que eu peguei era dentro dessa turma, envolvido com essa história. Então eu acho que não tem nada mais legal do que você trabalhar com o que você ama, ao lado de pessoas que se você bem, né? se sente Abraçado bem, ali, que você confortável. gosta, porque a gente sabe que o meio da arte é muito difícil, então você vai sempre acabar trabalhando com alguém que tem algum problema e acontece. que você Muito. tem... E aí você tem que saber relevar, mas eu sinto que esse trabalho foi ótimo, assim, para mim, para eu poder fazer as deu um pazes. respiro, né? As pazes com o audiovisual, porque acho que todo mundo se juntou de uma maneira muito legal. Eu acho que foi um momento que eu falei na minha vida assim, nossa, eu me sinto realizado fazendo isso que eu tô fazendo agora. Acho que eu quero fazer isso mais vezes. E aí eu falei assim, agora vamos lá, audiovisual, cadê você? Vem, convide. E foi muito legal, porque durante o ano de 2023 eu fiz muito teste para audiovisual. Não peguei nenhum. Mas você fez mais tranquilo, né? Eu acho que eu fiz mais confiante e assim, eu sentia que uma coisa era, você gravar um material é muito difícil você gravar em casa, né? Eu acho que só mandar o material, você né? tem que Diferente fazer. de estar no estúdio. E aí eu gravava as minhas coisas e eu falava assim, cara, não é bom, isso não é bom. E aí eu comecei a gravar coisas e chamar amigos também que estavam trabalhando no audiovisual. Eu falei assim, pô, me dá uma ajuda aqui. Eu acho que a gente, como artista, tem que ser muito humilde no lugar de falar assim, cara, me ajuda. Preciso de ajuda, Preciso né? da sua ajuda. A maioria dos testes que mandam hoje não são mais monólogos, né? Então você não vai virar de frente pra câmera e falar assim, foi muito triste quando você... Não, é um diálogo. Então eu chamava amigos meus, que eu admiro o trabalho, e falava assim, pô, Vini, vem cá me ajudar, vou gravar esse texto aqui, não sei o que, pá. Vicente, vem cá me ajudar. E aí eu fazia essa cena, e aí quando eu me sentia vivendo aquela cena e gravando aquilo como se fosse o meu dia a dia, na minha maneira confortável de gravar, eu via o resultado final e eu falava assim, eu gosto disso. Eu gosto disso, sim. Não é o material final, óbvio, porque quando você entrar no trabalho tem um monte de coisa que envolve aquilo ali, você está gravando com o seu telefone da sua casa, então você tem que também saber... aparar as arestas, mas eu gravava e eu falava assim, cara, foi bom. Então, o ano de 2023, apesar de eu não ter passado em nada de audiovisual, e eu acho que daí vem a grande construção do artista, é saber onde você cresceu. Eu acho que eu cresci muito nessa vertente de fazer self-tapes, assim, Cada tentativa te levou a um lugar de... Sim. Você se aprimorou, né? E é uma dificuldade nossa mesmo. Né? Você fica se criticando também, né? Cada vídeo que você faz é complicado, não é tão simples assim você criar um material e você sabe que vai ser avaliado, né? E você, ainda mais para você que está há um bom tempo no mercado, né? Então já tem gente que conhece o rosto, que pode falar, isso aqui podia ter feito melhor. A gente sabe disso, né? Mas o que eu não perguntei, que normalmente já teria perguntado... Eu falei muito, né? Desculpa. Não, você tá aqui para falar, não é por isso não, é porque a gente estava falando de uma trajetória bem bacana, mas é porque eu sempre tenho curiosidade para saber de um momento assim muito perrengue, os perrengues me deixam curiosa, eu quero saber, assim, que você pensa assim, momento que você falou, caramba, esse perrengue aqui eu não passo mais, isso aqui, essa vida de artista, eu não quero mais. Alguma coisa assim que te marcou, que você pensou,
Eu acho que os maiores perrengues que eu passei foi quando eu fazia evento em festa de aniversário, assim, com certeza. Porque, cara, às vezes você vai pegar uma casa de festas no Recreio. Eu moro na Tijuca. E aí hoje em dia tem metrô que vai na Barra, mas eu fiz isso há 10 anos atrás, mais. Talvez, eu comecei com... Eu tenho hoje 33, eu comecei isso com 16. Vai, mais de 15 anos atrás, 15 anos atrás, isso. Então tinha que pegar lá o 233, que saía da Tijuca pra ir até a Barra, da Barra pegar o Tônus pra ir pro Recreio. Então assim, eu lembro que às vezes eu acordava cedo, um domingo de sol, e meus amigos assim, vamos pra praia, depois a gente vai pro show de não sei quem, depois a gente vai pra... E depois do after. E eu assim, cara, tinha que pegar um ônibus, aí pegava o ônibus, aí atravessava, aí fazia... E aí chegava na festa de aniversário, aí tava um calor, e aí você não comeu direito, aí você come aquele salgadinho, aquele refrigerante quente, aí você bota uma roupa que algumas pessoas já usaram Quente naquele fim pra de semana, já tá suada. E aí e as crianças, aí tem criança que é ótima, eu amo criança, eu amo minha sobrinha, mas tem criança que chega ali já te dando um chute na canela. E aí você vai fazer o coisa, é tudo dublado, aí o som pifa, a luz não funciona, o negócio que era pra explodir, explode na hora errada. É um caos a festa de aniversário que você sai de... Eu saía de cada festa falando assim... Isso pra ganhar, assim, às vezes R$100, R$60. E eu saía de lá e falava Você assim... já tinha o que você gastou pra se locomover. Você já era tava quase pagando 20%. pra trabalhar. E eu tava assim, Deus... Já era 20%. Você tá vendo isso daí de cima. Você sabe que algum dia a minha hora tem que chegar. E eu não fazia, às vezes eu fazia gente, isso assim, socorro. de quinta a domingo, né? Isso estudando, eu tava no colégio ainda, ainda tava no colégio. Oi, Deus, sou eu de novo. E aí eu lembro que eu fazia isso nos fins de semana e às vezes assim, 3 festas por fim de semana, assim. Então saía de um lugar e ia pro outro, ia pro outro, ia pro outro, ia pro outro. Cara. Então eu acho que os maiores Você perrengues fazia que eu... várias festas num dia? Várias, às vezes, várias. Gente. Pegava, às vezes, uma mesma empresa, aquela empresa tinha 3 festas no dia. Aí, de manhã, você era o Ben 10, de tarde, você era o High School Musical, de noite, você era o Camp Rock, você era o Jonas Brothers. Então, assim... Então tá, você tinha que 300 saber, reais. Você tinha que saber. Isso se eles estivessem pagando R$100. Às vezes pagava... Depende do tamanho da festa, de quanto tempo tinha o show. Depende de muita coisa. Mas eu acho que... construiu o caráter, assim. Eu acho que depois dessas Porque coisas... realmente, pra você emendar 3, cara, você tem que ter muita disposição. Não, e aí acordava no dia seguinte pra fazer isso no sábado. Aí no domingo fazia mais 2 festas, assim. E aí tinha festa, sei lá, às vezes era dentro de uma churrascaria, assim. Você tinha que se apresentar competindo com quem tava comendo picanha e do teu lado passava linguiça e você tentando fazer, sei lá, o Peter Pan, assim, sabe? Gente. Então, eu acho que os maiores... Pode ser que eu tenha alguns outros, assim, muito tempo. Acho que já passei alguns outros perrengues, né? Mas o meu pesadelo, assim, e eu tenho até hoje. Eu sonho, assim, até hoje, assim. Mentira, tu sonha. Tô numa peça e aí eu falo, gente, mas que peça é essa que eu tô fazendo? Não, é tal peça. Ah, tá, eu conheço a peça. Não, pode entrar no palco. Eu falei, mas eu não ensaiei, eu não sei o texto. Não, claro que você sabe... E o meu pesadelo hoje é esse, assim, até hoje. É tipo de estar fazendo uma peça que eu não ensaiei, que eu não sei o texto, eu tenho que entrar no palco. Eu tenho que fazer eu pensei que aquilo. você estava falando que sonhava com festa infantil. Ah, não, isso eu acho que eu já botei pra Acabou, outra né, vida, sua assim. cota. Eu já falei assim, gente... Mas eu confesso que quando eu chego numa festa infantil, assim, de criança, às vezes da minha sobrinha e tal, eu olho aquele artista que tá ali e eu falo assim... Com generosidade, né? Eu sei o que você tá passando. Já estive aí. Eu já tive aí. E eu acho que são momentos, assim... eu acho que a gente tem que passar por isso. Eu acho que a gente tem que passar perrengue. Tem. Senão esse outros, né? Por favor. Porque se não tiver perrengue, você não valoriza. Ah, não. Isso assim, fora agora, no Beetlejuice, estava em cartaz no Beetlejuice, a gente entrava no palco, tem uma fumaça... Aquela meio que fumaça líquida que vai no chão, assim, que ela vai... descendo pela plateia, assim. E eu entrei no primeiro número, então, bum! Caí no chão, com tudo, assim, tipo... Você caiu? Todo mundo... Só que não era no momento que... Era todo mundo numa roda, 2 rodas no palco, e de repente cai uma pessoa aqui. Então, assim,
perrengue Passou a gente meio vai... despercebido ou viram que você caiu? E aí o pior assim, seus amigos estão ali em volta cantando, começa a rir, Desconcentra. eles começam a rir, eles riem da sua cara e você já não consegue mais voltar. Assim, o meio do Que- teatro musical é que podre, mico. tá? Você não vai passar ileso por ninguém. Ai, que bom, né? Porque não é só você. Todo mundo pagou o mico, né? Não, todo mundo ri. Nossa, mas é divertido, é divertido. Mas, mas eu acho que já Você tiveram... caiu. Eu tô rindo porque você me contou. Se eu vejo você caindo na hora, Você, você ia rir mais ainda. eu ri de qualquer coisa, né? Não, Mas, meu Deus, a num palco gente daquele já- tamanho. É, e assim, ali é muito grande. E é muito bom quando você tá acostumado a fazer. A gente faz de quinta a domingo, 2 sessões no sábado, 2 domingos, são 6 sessões por semana. Então chega uma hora que é uma fita que tá no seu replay ali. É. Você já sabe o que vai acontecer. Alguém errou alguma coisa. Nossa, teve um dia que o Sterblich foi numa música, ele trocou a letra, cantou qualquer coisa. Pronto, acabou. Acabou ali o número, ninguém mais conseguiu cantar nada. A gente ria de soluçar, assim, de chorar. E aí E como é que faz? Aí a gente vai Porque fazer. ele já é um personagem vivo, né? Ele é um Fora do palco absurdo. também. Então, começa a rir, faz o quê? Não, coisa de assim, às vezes a peruca da pessoa tava saindo de pé, já tira a peruca da pessoa na cena, assim. Meu Deus. Ele é um... Esteja preparado. Esteja preparado. Ele é um palhaço, assim... Um caso à parte. À parte, mas ele é muito genial. Lógico. Muito genial, assim. Assistir ele em cena, Lógico, São a coisas genialidade que você- dele é outra. É um show à parte também. Então, você aprende. Eu acho que isso é muito legal dentro da nossa carreira, assim. Eu não tenho uma formação. Quando as pessoas me perguntam assim, mas você é formado em teatro? Eu não fiz uma graduação. Eu sou formado em bacharel. Inclusive, fui reprovado no THE da Unirio. Com 20 e tantos anos, já fazendo teatro há mais de 15 anos, me a reprovaram. gente nunca sabe também, né, qual é o, o que estão esperando ali naquele teste, né? Mas eu não sou formado, não tenho uma formação acadêmica, assim, não tenho uma graduação, mas tem uma coisa que eu sempre prezei na minha vida é por estudar. Nunca Agora, parar de isso é estudar. muito louco, porque você já era do teatro, né? Você começou no teatro, o que você mais faz é o teatro, e aí você é reprovado num teste específico ali que No é THE pro que é pra uma teatro, pessoa né? que é para começar a estudar, né? Então, assim, acho que você nem exige muito da pessoa. Na época eu conversei com um dos diretores que eu tava trabalhando junto, e aí, enfim. A gente nunca sabe o que é, Tenta né? pegar umas dicas, mas você não sabe. O que eu ouvi às vezes é que assim, Definir, né? eles preferem talvez alguém que seja um pouco mais cru para moldar nos moldes da escola, mas eu não sei se é exatamente isso. Eu acho que assim, não foi, é porque não era para ser. Você também talvez não, eu ia... não tem que sofrer por isso, né? A não ser que não. você quisesse muito, aí ia lá tentar de novo. Eu acredito que a formação acadêmica ela é muito importante para você conhecer a história, para você saber da literatura do teatro, para você saber, né, quem são os grandes autores que você precisa estudar. Mas eu também acredito que a praxis é o essencial. Você vai pegar aquilo ali que você... A teoria, né? a teoria que você aprendeu e você vai botar no palco, porque ninguém aprende a nadar lendo livro de natação. Você pode ler 4, 5 litros de natação. Se você não mergulhar na água, se você não bater o braço, bater a perna e se afogar 2, 3, 4 vezes, você não vai aprender. Então eu acredito que essa é a grande metáfora para mim do teatro. Assim, se você não subir no palco, se você não esquecer o texto, se você não errar a coreografia, se você não der um branco na letra, não passar por aquilo ali muitas vezes, a ponto de você criar a sua casca, né, e a sua experiência, você não vai conseguir aprimorar a sua arte, né? Uhum. Você não vai conseguir lapidar E como é que você aquilo se ali. vê daqui a algum tempo? Como é que tá esse momento agora do Tadeu? Que agora você já tá de bem com com as áreas, né, da arte, audiovisual, teatro, e você já tem esse amadurecimento, né? Já pensa que ok receber não, ok ficar no hiato ali na profissão, mas como é que você se vê daqui a algum tempo? Se tem uma certeza que eu tenho é que eu nunca vou parar de trabalhar com a arte. Mas também se tem outra certeza que eu tenho é que eu sei que talvez nem sempre eu vou poder estar nos palcos. E aí eu acho que isso é muito importante para o artista saber que ele precisa ser
E aí, quando eu falo o artista, ele é um multi-artista, ele não é só ator, assim. Eu me apresento como ator porque eu acho que é a minha arte primária. Foi ela que me levou para tudo que eu fiz o resto da minha vida. Mas eu já dirigi, eu já coreografei, eu já fiz luz, eu já fiz som, eu já fiz tudo que eu precisava fazer quando eu precisei, quando eu não estava no palco. Então, assim, eu me vejo trabalhando com a arte pro resto da vida. O que eu almejo, o que o Tadeu almeja. Eu acho que o que todo artista que ama o que faz é a estabilidade dentro da carreira. Assim, sabe? Você conseguir ter oportunidades que vão te colocar em lugares onde você pode ser visto e ser reconhecido pelo seu trabalho. Sim. Acho que hoje é o que eu mais almejo e como eu me vejo daqui a um tempo, independente se vai ser no teatro musical, no audiovisual. Eu quero muito poder fazer mais audiovisual agora. A série lança esse ano, 2024. Eu acho que, querendo ou não, isso, né, te abre portas, te dá uma visibilidade. Né? Sim. E eu quero fazer hoje, não mais porque o Tadeu de 18 anos queria. O Tadeu de 18 anos, eu acho que em algum lugar ele queria a fama. Ele queria o glamour, né? O glamour. E eu acho que hoje, vou fazer 33, quero o reconhecimento por um trabalho bem feito. A oportunidade de mostrar o meu trabalho. Tipo, Sim. Eu sei fazer isso. E hoje eu tenho know-how e noção, assim, para dizer, eu sei fazer. Me dá uma oportunidade. Deixa eu fazer. Então eu me vejo mostrando a minha arte, seja ela aonde for. Obviamente que eu acho que a fama não é o que eu almejo nem de perto, assim. Eu acho que ela é uma consequência do seu sucesso. Se ela vier bem-vinda, né? Eu acho que também até hoje eu penso que é até a página 5, assim, porque também eu acho que isso vai depender do tamanho que aquilo ali vira, né? Mas você perder um pouco da sua privacidade, de tudo que você quer fazer, é uma consequência, mas não é o que eu almejo, assim. Mas eu acho que ter sucesso é diferente de ter fama, né? Porque ter sucesso é você ser bem-sucedido em alguma coisa que você se propôs a fazer. E é isso, eu quero me propor a fazer arte, seja ela no audiovisual, no teatro musical, e eu quero ter sucesso nisso. Então, eu me vejo tendo sucesso dentro da minha carreira nesse lugar, de poder mostrar o que eu tenho para mostrar, a minha arte, mas que se for... Qualquer plano B na sua vida envolve a arte, né? Dirigindo ou fazendo alguma assistência. Eu acho que é isso, sim. Sonhar pequeno e sonhar grande custa a mesma coisa. Dá o mesmo trabalho, Dá o mesmo trabalho. Se eu for sonhar grande, é isso. A estabilidade na carreira, dentro do audiovisual, fazendo às vezes o teatro musical, porque é o que eu amo, ou o teatro de prosa também, porque eu também amo. Mas... Nunca sem arte. Mas mantendo na realidade de que hoje, no Brasil, sendo artista, às vezes a gente vai precisar distorcer um pouquinho os nossos sonhos. Jogar um pouquinho em outras áreas. Para se adaptar. Mas é isso, assim, nunca fora da arte. Porque para quem já tentou e não conseguiu... Tem um vídeo da Fernanda Montenegro muito... É bem famoso, né? Ela falando que se você já tentou você já tentou sair da arte, né? E conseguiu, é porque você não é do ramo. Mas se você saiu e você ficou num desassossego, assim, se você não consegue ser feliz, viver, respirar, enfim, sendo bem profundo ali, ela falou, tente, e se você for bem-sucedido, você não é do ramo. Mas se você tentar e nada te preencher como a arte, não tem o que fazer. Eu acredito muito nisso, assim, porque... E é verdade. Se você não é feliz fazendo outra coisa, é muito difícil que você seja realizado. Você pode até ter dinheiro, ter fama nessa outra carreira que você escolher, mas talvez lá no fundo vai faltar uma pecinha daquele quebra-cabeça que não vai ter encaixado e que aquilo vai
vai te incomodar em algum lugar, né? E é como ela falou, se não incomoda é porque talvez... Às vezes incomoda, mas assim, incomoda a ponto de você conseguir viver bem? Ok. Mas no seu caso, no caso de muitas pessoas, né? É isso. A gente não... É como se a arte tivesse escolhido, né? As pessoas e vamos dar um jeito de incluir a arte ali. Exato, é isso. Tadeu, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. E espero não, tenho certeza que vai inspirar, encorajar uma galera aí, porque o objetivo desse podcast é esse. Então, escutem o nosso podcast. A gente tem aí, em breve, a entrevista vai estar no YouTube, Spotify, trechos no Instagram. Nos sigam nas redes sociais. E muito obrigada. Eu que Vida agradeço. longa a sua arte. Obrigado pelo convite. Acho que o que você está fazendo aqui é essencial. Eu vi alguns dos episódios seus e assim, você vê que tem diversos atores e atrizes, artistas que dos mais bem-sucedidos aos que estão começando, para dizer que não foi sorte, né? Que não é sorte, nunca é sorte, porque só a sorte não Ela te sozinha, né? não te leva a lugar nenhum se você não se preparar, se você não se dedicar, se você não for persistente. Então, fico muito, muito feliz de estar aqui mesmo. Espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa conversar sempre. Tadeu, como é que sai? É Tadeu Torres, né? @Tadeu Torres com TH. Então, sigam o Tadeu, porque ele vai continuar em cartaz, em várias peças. Você vai ver o rostinho dele em vários trabalhos do audiovisual, tenho certeza. E que bom que eu convidei ele antes dele ficar muito, muito, muito famoso, né? Porque daqui a pouco não ia ter agenda pra mim. Imagina. Você viu que eu falo bastante, né? Quem assistiu viu que eu falo bastante. Então, sempre que me chamar pra conversar, eu vou estar aqui. Na próxima vez eu venho, eu vou fazer as perguntas, aí você me conta um pouco mais sobre, ninguém me entrevistou. sobre a sua carreira. Hoje, não foi sorte. Quando tiver muito bombado, está gravado aqui, hein? Quando tiver muito bombado, o Tadeu volta. Eu vou voltar para poder entrevistá-lo. Eu voltei. Agora é para ficar. E hoje a gente quer saber, e você, como foi E você? o início da sua Aquele carreira? perrengue. Eu vou voltar com... Eu vou... Ao longo desse tempo, eu vou colecionar mais perrengues e aí eu vou... Não precisa. Vou voltar aqui para contar. Não precisa, é porque eu sei que tem. Mas a gente não quer colecionar perrengue, não. Vai viver bem e ser feliz. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo. Não foi sorte. Obrigado. Manda um beijinho ali, ó. Beijo, galera.